Ele diz que as poesias nascem da vontade de sentir a adrenalina da novidade e procura escrever versos que causam impacto e, ao mesmo tempo, estranhamento. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu recebo o escritor Felipe Centrão e veja só um pouquinho desse estranhamento. Ele é engenheiro agrônomo e mestre em agronegócio, mas foi no mundo das letras que encontrou a grande paixão. Felipe valoriza a divulgação da poesia falada e cantada. É que, além de poeta, ele é compositor e violonista. Felipe, você sempre gostou de poesia, surgiu cedo, tarde, e o que te levou a gostar desse estilo? Surgiu cedo, eu tinha 11 para 12 anos de idade e eu estava na quarta série. A professora Iole, eu lembro do nome dela, mandou a gente manter um caderno de poesia. Contra a minha vontade, eu tive que fazer poesia. E eu comecei a escrever algumas coisas simples assim. No ano seguinte, teve um concurso de poesia, eu fiz e ganhei no colégio. E aí a gente começou assim, cedo. Ainda criança, novinho ainda, né? Eu nunca me interessei assim deliberadamente por poesia, né? Foi uma coisa que veio da escola, né? Foi uma obrigação escolar. Agora, você lia poesia antes disso? A professora incentivava também? Seus pais incentivavam? Ou foi nesse concurso você passou a escrever de repente? Não, foi a partir desse um ano antes desse concurso, né? Eu tive que manter esse caderno de poesia e eu comecei. Eu não lia poesia antes, também não li muita poesia depois. Me lembro que com 19, 20 anos é que eu comecei a ter alguns insights, assim, despertar para a poesia. E aí você retomou? Aí eu retomei. E nessa fase, você lia que tipo de poesia, que autores? Ou mesmo hoje, que autores você gosta? Eu gosto do Luiz Turiba, a gente conversou sobre ele. Nicolas Ber, Angélica Torres, Amineres Santiago, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade. E o que te chama a atenção nesses autores? Por que você admira esses autores? Fernando Pessoa, ele, para mim, é o autor mais existencialista que tem, né? Ele vai a fundo e com muita propriedade, né? Então, eu acho que o que mais me chama, no caso, Fernando Pessoa, é isso. Nicolas Ber, ele fala sobre Brasília de uma forma muito simples, sintética. Eu gosto disso. Agora, você nasceu no Rio de Janeiro, mas veio para cá muito cedo, para Brasília, com só 4 anos. Você acabou de citar aí Luiz Turiba, Nicolas Ber, que são poetas que ou são daqui ou viveram a vida quase toda aqui em Brasília. Teve uma influência direta nesses dois casos? O Turiba, ele fez o prefácio do meu livro, né? Então teve uma influência... Mais que direta, então, né? Mais que direta e recente, né? Mas eu acho que principalmente Turiba. Agora, eu sei também que você tem um projeto na Universidade de Brasília, participa de um projeto na Universidade de Brasília sobre poesia, que une também música. Eu queria que você explicasse para a gente como é essa proposta. Tem um grupo de pesquisa que faz estudos aprofundados sobre poesia de vários autores brasilienses ou não, autores nacionais. E a gente faz a pesquisa e a partir dessa pesquisa, com os dados mais importantes dos poetas, as poesias mais significativas, a gente faz um apanhado e musica. Basicamente é isso. De quem? Cita um exemplo. Quem que vocês já musicaram? Fabrício Carpinejar, Angélica Torres, Oswaldo Montenegro, Luiz Turiba, são alguns dos autores que a gente já musicou. E você se lembra como é que começou esse projeto? Como é que você entrou nele? Bom, minha namorada fazia parte, na época, do grupo de poesia, né? E surgiu a ideia de pegar essas poesias e musicar, né? Mas não sabia, ninguém conhecia alguém que pudesse fazer isso. E a minha namorada sugeriu, disse que eu poderia fazer, eu já fazia algumas coisas na época. E aí foi assim. E o resultado é o quê? Vocês fizeram shows, apresentações? O que foi o resultado? O resultado foram apresentações de poesia, né, tipo jograis e tal, com as poesias musicadas também. Então foi uma junção dessas duas coisas. Você é músico, é poeta também. E como é que você trabalha com essa relação? Que paralelo você traça, Felipe, entre música, literatura, poesia, de forma mais específica?
Bom, a poesia me ajuda a apurar a letra da música, né? Então ela fica melhor encaixada, né? Com as ondas sonoras da música, digamos assim. E você vai pensando, enquanto você escreve, você já pensa nela musicada ou não? Você consegue separar bem isso? Eu posso separar, mas geralmente a poesia mais ritmada, mais rimada, ela se presta melhor a fazer música. Mas às vezes eu faço a música e faço a letra depois, às vezes eu faço a letra e faço a música sem pensar em fazer música, às vezes pensando em fazer música também. Bom, eu estou com o seu livro aqui, Felipe, você já falou um pouquinho dele, vamos falar um pouquinho mais agora. A Fogo e Água nas Palavras é um livro recém-lançado e eu queria saber como é que foi o seu processo para produzir o livro. Muito tempo, pouco tempo? Quanto tempo você gastou para escrever todas as poesias que há aqui? Eu gastei bastante tempo, foram 2 anos trabalhando de 4 a 8 horas por dia. Eu me dediquei a esse projeto, escrever poesia. São quantas poesias? Tem umas 100 poesias aí, mais ou menos. Muita poesia. Não são, comparado a outros poetas, não é nada, né? Mas num livro é muita poesia. Não sei se está dizendo, então vou acreditar. Felipe, o que te inspira, o que te inspirou especificamente para produzir este livro aqui? Foi uma necessidade de organizar minhas ideias. A gente está aqui com o seu livro. Felipe, eu vou aproveitar para que você leia. Vou pedir para você ler um trechinho para a gente conhecer um pouquinho mais. A gente já falou aqui um pouquinho sobre o seu livro e agora vou pedir para você ler um poema para a gente conhecer você um pouquinho melhor. Chuva de brasas, pólvora, um sol entre lençóis, um diadema, poesia, lâmina ou língua objeto perfeito. O texto grita, a folha grita, o verso grita a euforia da luz. A palavra flama louco olhar, o tempo ferve, frita, mas a mão escreve contrita, papel, caneta, zona clara, poema. Tudo na vida é um ritual, todos os dias temos vários, ou um só que é o de viver. Mas ritual bravo, o de ter cuidado, de se benzer, é implacável, bom não conhecer. Ruga, que alcança o pacto, rasga no impacto, é intacto. Imaculado, não se contradiz em crescer. Cuidado para não merecer no ritual contra você. Você já disse aqui para mim que alguns dos seus poemas viram música. Você consegue musicá-los na apresentação, no palco. É diferente de você compor uma música que não é um poema, a sua apresentação, a sua interação com o público? Olha, as músicas que nascem a partir de poemas, elas ficam mais bem acabadas, né? A letra fica melhor, eu passo mais tempo trabalhando a música, então a letra e a música acabam se encaixando de uma maneira mais perfeita. Para terminar, Felipe, esse é o seu primeiro livro, você pretende publicar outros ou não? Esse aí é um filho único? Bom, por enquanto é um filho único, eu não tive mais ideias a respeito de novos projetos e tal. Né? Mas para o futuro você pensa? Penso, né? Vou recolhendo mais algumas poesias e quem sabe no futuro. Bom, Felipe, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Iluminuras. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Bom, este foi só o primeiro bloco do Iluminuras. Depois do intervalo, eu recebo aqui o Procurador Federal e atual Procurador-Geral da Anatel, Vitor Cravo. É só um minutinho. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu recebo o Procurador Federal e atual Procurador-Geral da Anatel, Vitor Cravo. Vitor, obrigado pela presença. Eu queria já começar perguntando se o direito, se a escolha pelo direito sempre foi a única escolha. Obrigado, Paulo. Sim, o direito foi, desde os 10 anos, 11 anos de idade, minha primeira escolha, muito em função da influência que meu avô exerceu sobre mim. Direito era o curso que ele sempre quis ter cursado, sempre quis ter feito. Ele queria, na verdade, ser diplomata e para isso tinha que cursar direito naquela época. E ele não tinha condição financeira para isso, ele, enfim, pobre, no interior do Ceará, no Assaré. E ele não conseguiu fazer isso, mas fez carreira no Banco do Brasil, enfim, conseguiu dar uma vida muito boa para os filhos e para os netos. E conseguiu onerar uma biblioteca enorme, como essa daqui, por exemplo.
E desde pequeno eu sempre quis ler aqueles livros e, enfim, ele me influenciou bastante citando aqueles personalidades históricas que tinham feito direito, os escritores que tinham feito direito, todos destacados no Brasil. Isso me influenciou muito. Depois ele chegou a cursar direito? Não chegou a cursar. Eu acho que ele nunca se atreveu a cursar direito, não sei porquê, mas chegou a fazer história e filosofia, já depois de velho, assim, já mais maduro, né, com 40 anos. Mas ele chegou a ensinar também em colégios, né? E qual a lembrança que você tem? Eu sei que ele tinha uma biblioteca grande, pelo que você fala. Era dentro de casa, fora de casa? Como é que era a convivência? Não. Ficava num escritório separado, que era um mundo particular dele, em que ele vivia, e o mundo de que a gente queria também fazer parte. Então, eu passava sempre os sábados inteiros dedicados a ele naquele escritório, e foi assim acho que até os 19 anos, por aí, no começo da faculdade. E isso era onde? Ele morava onde? Morava no bairro da Torre, no Recife. E, como você disse, as lembranças, a gente está num local de boas lembranças, então, para você. Com certeza, né? Me traz muito boas lembranças. Ele te influenciou bastante na hora da escolha da faculdade e também no desenvolvimento da leitura, nessa paixão pela literatura também, Vitor, ou não? Sim. Quando a gente é pequeno, a gente costuma ler livros infantis e, na verdade, frequentando aquela biblioteca desde muito cedo, queria ler aqueles livros de adulto. E foi, acho que mais ou menos com 10 anos, que ele me deixou ler um livro, me deu Um Estume Vermelho de Conan Doyle, que é uma aventura de Sherlock Holmes. E aquela trama me absorveu e não parei mais de frequentar aquela biblioteca e de pedir sempre mais livros, né, a vida inteira. Algum desses livros da biblioteca do seu avô, Vitor, te marcou mais que os outros? Sim, diferentes fases da vida, vários livros me marcaram, mas quando eu era adolescente, pré-adolescente, acho que O Pequeno Príncipe, que é um livro que eu acho que você lê antes dos 10, depois perto dos 15, depois perto dos 20, e vai lendo várias vezes ao longo da vida, e sempre que se lê, se encontra ali uma passagem marcante que, enfim, que te influencia mais naquele momento, etc. E outros livros também, como Servidão Humana, de Somerset Maugham, também já no começo da faculdade, um livro muito bonito sobre o sentido da vida, enfim. Vários livros marcaram bastante. Livros jurídicos, você destaca algum? Livros jurídicos? Da biblioteca dele, como ele era um curioso jurídico, né, tinha, por exemplo, Hans Kelsen, do Teoria Pura do Direito, que ele leu, enfim, ele era curioso sobre várias matérias, então ele lia sobre medicina, direito, tudo. Mas, inclusive, quando entrei na faculdade, foram os livros que ele me deu já entrei na faculdade e já me passou aqueles livros todos. Ele já tinha a lista completa? Já tinha uma lista completa. Agora, hoje, Vitor, que leitura te agrada? Eu tenho preferido ficções, romances clássicos. Tenho lido bastante ultimamente os romances russos, Dostoiévski, Tolstói. Mas, enfim, eu adoro todos os tipos de romances, novelas, Garcia Marques, Vargas Llosa, enfim, eu adoro. Fora os nacionais também. Sobre os russos, tem algum detalhe específico, alguma coisa que te chame a atenção mais que os outros? Eu gosto muito da análise psicológica profunda que eles fazem, daquele retrato, além de fiel, crítico da sociedade russa daquele tempo, né? Tanto Dostoiévski como Tolstói fazem muito bem isso. E isso é até interessante para o direito, né? Se a gente consegue entender como é que funcionava aquela sociedade, a estrutura jurídica daquela sociedade, e que eles criticam bastante. Sobre literatura, falando um pouquinho agora de literatura nacional, que autores você destaca? Meu preferido é Machado de Assis. Adoro, a trilogia dele é muito, muito boa, e por isso que eu acabo lendo muitos russos, porque me lembra um pouco o Machado de Assis, né? Infelizmente ele não tem tantos livros, então quando esgota a gente vai atrás de outros. Até para fazer um paralelo com a sua rotina, a literatura influencia? Tem algum ponto nos livros que você usa no seu dia a dia? Sim. Boa parte da minha atividade é prestar consultoria jurídica. E para isso a gente tem que ler as autoridades assessoradas como a gente lê um personagem no livro, né? Tentando fazer até uma análise psicológica do que eles estão narrando, do que eles estão perguntando, e eventualmente a gente acaba descobrindo que o problema que eles querem realmente resolver não está na pergunta feita, está em outra nuance da narrativa que eles apresentam. Então acho que é importante. A literatura e direito se associam muito, né? Vida e arte, enfim.
A gente falou aqui de vários autores, das suas preferências. Vou pedir, Vitor, para você escolher um deles que seja especial para você e dizer um pouquinho para a gente por quê. São muitos, mas vou citar um que eu tenho lido muito ultimamente, que é Tolstói. E, como eu já falei, ele como os russos em geral, ele retrata muito bem a sociedade, a estrutura da sociedade, critica diversos assuntos que na época eram grande novidade por serem criticados, como, por exemplo, o processo de separação, a Ana Karenina, a estrutura social, os ricos, em detrimento dos pobres, por exemplo, que a gente vê bastante nos livros dele, como Guerra e Paz. Enfim, questão religiosa também, ele era um autor muito religioso. Enfim, as dúvidas sobre isso que ele tinha. Então, é realmente um livro muito, muito profundo. Eu gosto muito. Mas é um autor muito profundo, com livros muito profundos. Bom, vou aproveitar e fazer uma pequena pausa para a gente conhecer um pouco mais sobre o russo Tolstói. Lev Tolstói. Tolstói foi um dos grandes mestres da literatura russa do século XIX. Suas obras mais famosas são Guerra e Paz, sobre as campanhas de Napoleão na Rússia, e Ana Karenina, onde denuncia o ambiente hipócrita da época e realiza um dos retratos femininos mais profundos e sugestivos da literatura. Tolstói morreu aos 82 anos de pneumonia durante uma fuga de sua casa, buscando viver uma vida mais simples. Vitor, você concluiu a sua dissertação de mestrado e ela virou livro, foi publicada, está aqui comigo, Poder Regulamentar e Legitimidade Democrática. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, por favor. Certo. O livro surgiu de uma grande curiosidade que eu tive desde o início do curso de Direito, de quando comecei a estagiar em História da Advocacia, depois quando eu passei no concurso, a dúvida persistiu, que é a teoria clássica que os autores administrativistas nacionais têm a respeito do poder regulamentar, que é uma teoria limitante do poder regulamentar exercido pelo poder executivo, como se o executivo estivesse subordinado ao poder legislativo, quando na verdade deveria estar em pé de igualdade e assim como junto com o poder judiciário, os três atuando em harmonia. Então, os autores clássicos acabam dizendo que o executivo só pode atuar se previamente autorizado e no limite daquela autorização. Então, ele não poderia atuar em lacunas ou na ausência de uma lei. E não é isso que a gente vê no dia a dia. Então, tinha essa dúvida de que será que os autores estão realmente certos e tudo que existe é inconstitucional, é ilegal? Ou, na verdade, os autores é que perceberam errado a realidade? Então, eu pesquisei e acabei descobrindo que eles tinham percebido errado, sim. Na verdade, os autores acabam remontando à Revolução Francesa, quando eles citam essa teoria. E eu fui investigar o que aconteceu na Revolução Francesa, as atas da Assembleia Geral, na Revolução Francesa, e o que aconteceu na França a partir daí, e como o Brasil absorveu essa teoria, justamente para demonstrar que, apesar dessa teoria, nunca houve, digamos assim, um poder regulamentar limitado como eles pregam. Então, na verdade, eu acho que é a teoria que está errada, por isso que sugiro uma outra ao final do livro. E qual foi a importância, Vitor, para você principalmente, em publicar, de ter aqui no papel? Eu acho importante que se publiquem as pesquisas, porque eles representam justamente pontos diferentes, né, sobre as visões já sedimentadas. Por exemplo, esse livro apresenta uma visão diferente sobre o poder regulamentar, que dificilmente se encontra numa livraria. Então, eu sugiro que quem tiver interesse sobre o poder regulamentar leia o livro, e não só também por causa disso, mas também porque é uma visão de quem está dentro da máquina pública, quem está dentro da administração, e geralmente os escritores administrativistas são advogados que justamente litigam contra a administração pública. Então, eu acredito que é uma visão muito limitada e talvez até, digamos assim, viciada do procedimento, digamos assim. E esse foi o único, vai ser o único, ou você tem outros projetos de novos livros, um doutorado talvez? O que você pensa, Vitor, hoje? Não, com certeza não será o único, né? Pretendo continuar a pesquisa acadêmica, ingressar no doutorado e certamente daí resultarão outros livros e quem sabe no futuro até escrever literatura também. Era uma ambição minha na época da faculdade, escrevi alguns contos na revista literária da Faculdade de Direito do Recife e parei por conta do curso, mas um dia pretendo voltar.
o curso é intenso, né? Acaba aprendendo. Sim, o curso e a vida profissional também. Agora, quem sabe, vem uma história de ficção, então, aí, pela frente. Quem sabe? Quem sabe? Ok. Acho que seu avô ficaria satisfeito, né? Uma biblioteca tão grande, 5.000 volumes. Você está no seu primeiro, mas vem outros por aí. Penso que sim. Se ele estivesse vivo, imagino que ele estaria feliz. Ok. Vitor, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui. E a gente espera você quando você lançar seu segundo, terceiro e os demais livros. Obrigado a você, Paulo. Bom, o Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.